bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no terceiro episódio do Viva Direito, nessa primeira temporada que a gente vai falar sobre comunicação. E hoje eu estou aqui com a Brena Bonfim, essa convidada maravilhosa, que é advogada há 12 anos, é doutora em Direito pela USP e atualmente é professora da Unifor. A Brena ela vem para trazer aqui para vocês... além da experiência profissional dela, né, pelas titulações, vocês veem que é uma pessoa de peso, trazer um pouco da história, de como ela construiu a carreira dela até aqui, uma pessoa jovem, mas que traz uma versatilidade, uma interdisciplinariedade que, com certeza, vai agregar muito na vida de todos vocês. E, Brena, assim, a gente conversou antes, teve umas prévias de conversa, e algo que me chamou bastante a atenção é que você experimentou, né? Você tem uma formação profissional bem dinâmica, você não é aquele profissional engessado, né? Apesar de você hoje tem doutorado, professora, mas você tem uma formação dinâmica. E o que é que você aponta na sua história que foi fundamental para formar a profissional que você é hoje? Nossa, Thaís, quanta responsabilidade, né? Receber um convite seu e um projeto que está super interessante, cheio de profissionais muito maduros e diferenciados nos seus nichos de atuação. Eu fico muito feliz, agradeço demais o convite. E sobre essa questão de experiência, eu vivi muito, sabe? Desde criança, que eu sabia de algumas coisas da minha vida. Tipo, me perguntavam quando eu era criança, o que você quer ser quando crescer? Eu dizia, professora. E quando chegou ali no ensino médio, eu tinha que escolher a carreira que eu ia tentar, né? Que eu ia decidir pela minha vida. A gente escolhe a carreira muito novo, muito jovem. Eu fui para a linha talvez mais fácil no meu caminho. Os meus pais eram advogados, eu escolhi o direito. E no meu coração ficava ali, por que eu não escolhi ser professora, né, para a carreira do magistério? Aí eu até lembro que eu tentei vestibular em todas as faculdades que tinham direito em direito, e na UES, na Universidade Estadual do Ceará, que não tinha, eu tentei letras, licenciatura português. Nossa. E aí eu fui estudante de letras até o terceiro período. Aí quando chegou, eu combinei direito, né? Fiquei estudando os dois, direito e letras. Eu ia de manhã para a UES, à tarde e noite na Unifor. Porque eu tinha ali no meu coração que eu também queria sala de aula e magistério. Mas antes dessa chegada no ensino superior, eu, ainda criança, querendo ser professora, amava Chiquititas. Teve uma seleção de Chiquititas aqui na TV Jangadeiro, ali na Antônio Salles, lembro como se fosse hoje. Aperriei minha mãe, eu quero ir. Aí ela, minha filha, mas isso aí é carta marcada, não vai acontecer para você. Eu sei que acho que mãe quer realizar, né, os desejos dos filhos. Ela me levou num domingo, a gente ficou horas na fila. A seleção era no estúdio, você tinha que se apresentar quem você era e por que você queria ser Chiquititas. Nossa. Eu sei que eu acho que desde a época eu já era meio convincente, né? Eu lembro que na minha defesa do doutorado, um dos examinadores disse, doutora, eu não concordo com você, mas a senhora tem um poder de convencimento alto. E aí eu fui, assim, convincente, foram seleção com umas 2.000 crianças do Brasil, escolheram 30 para gravar uma cena. Gente. Alguns em São Paulo, outros aqui em Fortaleza, e eu fui para essas cenas de Fortaleza. Inclusive, uma coleguinha que também tinha ido na minha época, hoje é defensora pública. Nossa, que super bem sucedida. E tanto a carreira dela quanto a minha, acho que foi muito impactado por essa vivência da arte cênica. Meus pais investiram muito nisso. Eu né? não vou dizer que o mundo perdeu, né? O mundo perdeu uma Chiquitita, mas ganhou uma advogada brilhante, uma professora brilhante. Eu lembro bastante, Thaís, que na minha seleção, depois chegou uma cartinha na minha casa dizendo que eu não tinha sido selecionada e tinha os nomes de quem tinha sido. Aí eu lembro que na época foi o Kaique Brito e a Stephanie Brito. Aí meu pai, até hoje, quando vê ela na TV, diz assim, podia ser você. Não, mas eu
sou super feliz na minha carreira como advogada, como professora. E eu digo que teve uma grande participação da minha família, que apoiou essa construção dessa habilidade comportamental nas artes cênicas, no teatro, na preparação para lidar com vídeo, com TV. Então, hoje eu tenho uma certa facilidade, não vou dizer que é muita. Então, se você não parou ali no teste. Não parei no teste. Depois do teste, aquele sonho, né? Poxa, você foi selecionado dentre tantas crianças. Aí mãe, eu já fazia teatro no colégio, eu já gostava de me apresentar. E aí meus pais me colocaram em cursos, tanto de artes cênicas, quanto de preparação para TV. Assim, não tive muito êxito em propaganda, em comercial, no casting de alguns programas em si, mas veio para a minha formação pessoal. Então, eu sempre tive facilidade de comunicação, eu sempre gostei de conhecer novas pessoas, de conversar, de me colocar no lugar do outro. E algo que eu acho que me diferenciou também. Eu sempre gostei muito de interpretar e de contar história. Então, eu acho que para o direito e para a sala de aula faz muita diferença. Assim. Se você presta muito mais atenção em alguém que está contando uma história do que explicando ali uma matéria, natureza jurídica, conceito, posição de tribunal. Né? Com certeza. Nossa, essa informação é fundamental, fundamental. É o que chamou hoje a ciência do storytelling, né? Exatamente. Que você armazena um dado na sua cabeça e rapidamente você esquece, mas você dificilmente vai esquecer uma história que alguém lhe conta. Perfeito, Thaís, é isso. E eu falo que o advogado, ele é um contador de história. O júri, naturalmente, aqui no Brasil, são só crimes dolosos contra a vida, mas em outros lugares do mundo, o júri também está em outros cenários, né? Que não o criminal e o doloso. E nesses ambientes, você é um grande contador de história. É a história mais convincente, a mais interessante, é a que vai chamar a atenção dos jurados e vai determinar ali o seu êxito naquela demanda. Exatamente. Que você pega a emoção da pessoa, né? Perfeito. Muito interessante. E a gente vê, né, que legal, que plural você trazer esse elemento de arte cênica. Jamais você imagina que um profissional do direito, que a gente tem aquela visão engessada, mas forma mesmo, que as suas experiências vão formando o profissional que você é, né? E, assim, Breno, você convive hoje com alunos, com outros professores, colegas, os docentes. Você também postula em juiz, então convive com juízes, promotores. Então, você tem esse campo de comunicação muito plural. Então, na sua visão, o que é que você vê hoje que são os grandes obstáculos nessa comunicação, que talvez gerem ruídos, desentendimentos? Quais são os obstáculos desse pessoal do direito na hora de se comunicar? Então, são alguns, né? Eu acho que pontuar é difícil, mas a gente pode começar falando um pouco pela nossa baixa formação dentro da formação jurídica de disciplinas de comunicação. E não só a comunicação verbal, mas a comunicação escrita, mas também o nosso modo de se portar, né, de se vestir. Nós somos formais por natureza e nas escolas do direito, esse formalismo, como é que eu posso dizer? Ele muitas vezes foi até desejado. Assim, eu tenho dificuldade, Thaís, às vezes com alguns alunos que são muito prolixos, eles se colocam muito bem, eles falam de uma forma, parece que eles estão postulando em juízo, às vezes na escrita, mas isso hoje eu acho um déficit. Enquanto os professores no passado davam estrela para esse aluno, esse era o aluno diferenciado, era o cara que ia conseguir primeiro lugar no concurso, que ia postular melhor nos tribunais. Hoje ele é um aluno que a gente precisa ter um cuidado, porque a gente não pode também desprestigiar a aquisição desse conhecimento que ele teve, mas a gente precisa começar a ensinar uma comunicação mais clara e acessível. Né? Ainda existe essa dificuldade do profissional do direito se comunicar de forma efetiva, eficiente, clara e simples. Por que não simples? Já tem até projeto de lei no Congresso Nacional
para obrigar com que as decisões... É uma modificação no Código de Processo Civil para obrigar que as decisões elas tenham uma linguagem acessível, que o jurisdicionado ele consiga entender, ainda que ele tenha advogado, aquela decisão, o que é que aquilo implica na vida dele, o que é que muda, o que é que ele tem que pagar, ou qual é a sanção que ele sofreu por uma determinada ação, sabe? Então, hoje, a gente tem essa dificuldade porque... Parece que para você ser um bom profissional do direito, você tem que se distanciar pela fala, pela postura, pela forma de se vestir das outras pessoas. E eu acho que o movimento contemporâneo é um pouco do contrário, da gente tentar deixar o nosso cliente se sentir em casa, da gente se aproximar dele através da repetição de gestos, das formas de se vestir, da gente adquirir outros repertórios. Eu sempre falo que poxa, se você advoga para a empresa, você tem que conhecer a realidade daquele seu cliente. Você tem que conhecer os problemas de gestão, você tem que conhecer problema de financeiro, você precisa entender quais são as dores que ele sente, porque você não está lá só para postular em juízo. O advogado hoje essencialmente um resolvedor de problemas. É verdade. E se a gente não se enxerga como um profissional que vai facilitar essa melhoria na relação interpessoal das pessoas, a gente perde muito potencial dentro da nossa carreira. Então, a gente tem que desmistificar um pouco. Eu sou advogado, eu só trabalho em juízo. Eu sou advogado e era algo muito da minha época de estudante. E só vou ser bem-sucedida se eu passar no concurso público. De forma alguma, você é advogado, você tem um mundo de atuação. Você de atuação. Pode ser advogado, você pode ser executivo de uma empresa, você pode trabalhar com relações internacionais, você pode trabalhar no serviço público, né? Então, a gente tem, assim, uma infinidade de carreira e quanto maior o nosso repertório e essa nossa conjunção de habilidades, mais êxito a gente vai ter na vida profissional. Muito bacana. Agora eu vou puxar um gap de algo que você falou e que tinha comentado dessa questão de você ser de você expandir, né? E ser um facilitador. Porque se eu trabalho com um empresário e vou levar o problema do empresário para o juiz ou então para outro empresário, eu tenho que ter uma mediação ali, mas pensar não em mim, não na minha linguagem, não nos meus livros, pensar no usuário. Perfeito. Aquilo que você tinha falado, né? A questão da experiência. A linguagem para a gente advogado é o que no empreendedorismo chamam do UX, né? Da experiência do usuário. E como é que você enxerga? Eu estou fugindo do roteiro, mas não, é porque... Mas é isso. Essa experiência do usuário é algo que eu tenho aprendido com os meus clientes, né? Legal. Então, assim, o cliente volta quando ele tem uma boa experiência. Então, eu acho que dentro do escritório de advocacia ou dentro do serviço público, o jurisdicionado, ele vai se sentir à vontade no sistema de justiça em que lá dentro ele teve uma boa experiência, que ele não sofreu algum tipo de assédio processual, que ele se sentiu em casa, que ele não foi amedrontado pela figura de alguém que tem mais autoridade dentro daquele ambiente. Então, eu sinto que, no direito, a experiência jurídica ela ainda é muito traumática no sistema de justiça e, muitas vezes, ela é traumática, inclusive, na iniciativa privada. E o que os profissionais precisam driblar, precisam atravessar esse muro é exatamente em ser facilitadores da resolução dos conflitos. Então, se aproximar mais da realidade de quem precisa da solução de problema, tanto de uma forma de linguagem, como de acessibilidade, para, de fato, que o intuito do direito ele alcance a sua pretensão. Sim, né? Porque eu tenho direito para quê? Eu tenho direito para diminuir o conflito de sociedade. Exato. Eu tenho pacificação social, no fim. Então, a entrega de uma sentença em que nenhuma das partes compreende ou que aquela sentença não resolve o problema para o qual o processo foi colocado em juízo, eu tenho uma prestação jurisdicional inefetiva. É verdade. Então, o serviço não prestou. Vamos fazer a linguagem acessível. Exato. Qual é a experiência de alguém que vai para o Poder Judiciário e se sente amedrontado pelo magistrado ou recebe uma decisão que não agrada nem a parte autora nem a parte ré. Que é muito comum da gente ter esses tipos de decisões, né? Eu sei que a gente faz essas críticas, mas tem mudado muito. Sim. A gente já tem muitos profissionais do direito preocupados
preocupados em melhorar a eficiência no serviço público, em melhorar a entrega do produto dentro das firmas de advocacia, né? Acho que o direito se desenvolveu muito também com essa pandemia. A gente começou a utilizar melhor os recursos tecnológicos ao nosso favor. Porque assim, o que eu via muito é que a tecnologia existia aí, e quando a gente trazia algum elemento da tecnologia para o direito, era como assim, inovação. Inovação, gente, é só uma adaptação. Então, ninguém está inovando nada. Isso existe aqui há não sei quantos anos, existe há uns 10 anos. O que a gente está trazendo aqui é só uma adaptação para o universo jurídico. Porque da forma como está, não dá, né? Aí você comentou aí da sentença, e eu acho também que está mudando, sabe, Brena? Eu acho que está mudando. Eu acho que os servidores estão mais preocupados, a gente vê mais advogados antenados. E eu sou muito defensora, assim, que a gente muda pela parte que nos cabe. Eu sou defensora que, assim, se eu sou advogada hoje, vamos trabalhar aqui, né, com os advogados também. O que a gente pode fazer entre os colegas, né? Aí, chamando você como professora, tá ali com os colegas, tem esse canal também de irradiar a mudança, né? Que é para o direito se prestar ao fim último dele, né? Que é justiça e pacificação. E o legal desse nosso papo, assim, né, que é o foco também dessa temporada, desse episódio, é que a gente vê que a comunicação em si, comunicar não é só falar, né? Não é só a pessoa que fala muito. Pelo contrário, você já se mostrou ser uma pessoa que escuta muito, né? Eu não sei escutar tão bem, não, viu? Eu estou praticando, nada como um dia após o outro. Não, mas o comunicar parte da escuta, sabe por quê? Porque a escuta de você entender a necessidade do outro, né? Acho que comunicar também não é atender a minha necessidade, é eu saber por que eu estou ali, mas atender a necessidade do outro. Assim, o profissional hoje ele tem que se comunicar, né? Ele tem que se lançar, tem que se comunicar. Hoje, se um aluno, vamos supor, né, que um aluno pare ali, a pessoa está perdida, está desorientada, acabou de se formar agora, e lhe viu no corredor, professora, pelo amor de Deus, me ajude. Que dicas você daria para ele, para começar, para iniciar, para dar o pontapé inicial na carreira da advocacia, na carreira jurídica, né? Boa, Thaís, boa. Essa fala já me pegou muito de surpresa. Às vezes eu queria ter um caderninho para eu anotar as respostas que eu já dei, porque eu acho que eu já dei umas respostas ótimas. Outras não tão boas assim. Mas se eu pudesse dizer algo, seria: não tenha medo de errar, sabe? Eu colocava nos meus livros uma frase sempre, porque eu sempre fui medrosa, sabe? Eu nunca fui uma pessoa de me jogar nas situações da vida, no dia a dia. Então, eu sempre preferia o certo do que o duvidoso. E aí eu colocava na capa dos meus livros: o medo é o pior inimigo. Então, quando você tira um pouco o medo e se permite ali num processo de erro e acerto, você vai se tornando um profissional melhor. E esse não medo de errar, ele traz uma consequência, tem que vir com ele, não é você se jogar, se expor demais, ou fazer algo que você não se sinta seguro ou confortável, mas é você experienciar o máximo de posições possíveis. Você está formado, às vezes você fica pensando: eu só tenho um concurso público porque eu não tenho nenhum advogado na minha família que eu possa iniciar, ou um escritório com vaga aberta. E aí, às vezes, eu falo para os meus alunos: poxa, tem alguém na sua família que empreende, que tem um negócio, que tem uma loja, ou, vamos lá, tem algum familiar seu passando por um conflito, com um processo que está parado, ou por um conflito que ainda não foi judicializado, um divórcio, ou uma negociação de uma pensão, ou ocorre muito inventários que ficam anos parados na justiça. Mova-se, mexa-se nisso, sabe? É algo que, quando eu me formei, eu tinha uma percepção: não vale a pena porque não me traz uma retribuição onerosa o suficiente para o gasto de energia que eu vou ter. E hoje eu acho que a melhor retribuição é a da experiência. Perfeito. Então, se eu tivesse um desejo que eu daria a alguém que está se
colocando no direito, seja no fim da faculdade ou seja no início dela, porque quanto mais cedo você começa, melhor seria. Experiencie, faça algo, sabe? Mas e não se preocupe, e não se preocupe se você está fazendo algo do direito mesmo. Sabe que às vezes eu sinto é que, por exemplo, a pessoa chega no estágio e no primeiro dia ela já quer construir uma petição inicial e protocolar. Ela vai precisar passar por uns passinhos, você vai precisar conversar com todo mundo do escritório, você vai precisar fazer cópia de documento, vai precisar digitalizar, vai precisar ir para o fórum 2, 3 vezes para fazer algo que você acha que conseguir de primeira. Mas isso vai testando tua resiliência, tua capacidade de compreensão, tua empatia, a forma com que você se comunica e, principalmente, a capacidade de resolver problemas complexos. Porque, voltando a um pontinho que eu acho que eu já trouxe aqui, o profissional do direito é um resolvedor de problemas. O juiz é um resolvedor de problemas, o advogado, o defensor, o delegado, tá todo mundo pacificando uma determinada situação. Então, quando você enxerga isso no seu primeiro dia exercendo, seja ainda no curso da graduação, seja no final dela, essa capacidade de resolver problemas, você enxergou tudo. Perfeito. E aí é só você aproveitar as oportunidades. Muito bom, muito bom. Eu vou puxar agora outro gancho que você falou de saindo do roteiro novamente. Não, nós temos aí tempo. Você falou da experiência, né? Eu li o seu currículo no formulário. O que me chamou a atenção também é que você tem pós-graduação em Direito Penal, Processo Penal, Direito do Trabalho, fez o mestrado, depois hoje tem um doutorado na USP. Então, vê que você foi experimentando. Você não parou para ver, talvez tenha surgido ali a oportunidade, você não parou, mas para calcular muito ali, né? E eu acho isso bem legal, bem legal. E agora, fazendo, né? Você hoje enxerga que esse seu caminho abriu portas? Como você enxerga, assim, a questão do custo-benefício? Thaís, eu sou uma pessoa que eu vivi muitos momentos, sabe? Eu tenho uma persona de quem eu quero ser no futuro, mas eu aproveito muito minha oportunidade no momento. Então, aconteceu, por exemplo, a primeira oportunidade que eu tive de monitoria, que estava aberta a monitoria institucional enquanto eu estava na faculdade, era para o direito penal. Legal. E eu já gostava na época de direito do trabalho, mas não tinha monitoria institucional de direito do trabalho, e eu gostava de penal também. Já tinha estagiado no penal, fiz monitoria de penal. E dentro da monitoria de penal, já tendo passado por um estágio de penal, fiz a OAB em penal, passei na OAB em penal. E assim que eu saí da faculdade, eu fui fazer especialização em penal. Eu até digo, os meus honorários mais robustos entregues assim de uma vez, porque no civil e no trabalhista talvez demore um tempo mais para você receber um honorário interessante, foi na área do direito penal. Hoje eu ainda tenho um processo penal, não de crimes contra a pessoa, mas isso é super interessante. Outra, eu tenho uma percepção que esse profissional do direito resolvedor de problemas, é claro, assim, não quero desprestigiar a técnica. É claro que você é especialista em algo. Sim. É claro que eu detenho maior conhecimento em uma determinada área do direito. Mas, em regra, quem é bom e conhece dos princípios gerais do direito vai se dar bem em muitas áreas e em problemas complexos distintos. Porque a resolução de problemas, ela é feita um tanto com o mesmo molde. E esse molde, às vezes, por exemplo, assim, um problema que você está resolvendo no cível, ele pode ter um molde parecido lá numa demanda específica trabalhista que não seja um cenário empregado-empregador, seja um cenário em que as partes estejam um pouco mais em pé de igualdade, por exemplo, como acontece nos conflitos sindicais. Sim. Então, eu acho que esse profissional resolvedor de problemas e multifacetado, ele tem, sim, alguns privilégios. Eu tenho até um livro que eu gosto bastante que chama Por que os especialistas, por que os generalistas sobrevivem no mundo de especialistas. Se tu não citasse, eu ia citar. Pronto. E esse livro, e é uma dica que eu deixo super para quem está escutando a gente, vendo a gente, porque
não citar aqui ogerizando o profissional, criticando o profissional que tem a técnica e a especialização propriamente dita. Mas o generalista, ele ganha muito em performance, sabe? E ele enxerga, até tem uma comparação lá no livro que me marcou muito, que é a visão em T. Que quanto mais você expande aqui do lado, mais você tem margem para aprofundar, para especializar. Perfeito. Mas concordo plenamente. E as portas vão se abrindo, né? Como você falou, as portas se abriram da monitoria, porque você sabia o que queria, você queria ser professora. Isso. Aí a monitoria surgiu, abriu as portas para a advocacia penal. E o direito trabalhista entrou em que área? Em que momento aí? Nossa, aí o trabalho na faculdade, por que trabalho me chamou a atenção? Meu pai gostava muito de um congresso que tinha em São Paulo, que era da editora LTR, que era a grande editora dos livros trabalhistas, né, por muito tempo. E aí eu lembro que na faculdade ele me levava nesse congresso e o direito do trabalho no meu currículo só aconteceu mais para o fim da faculdade. Eu gostava dos temas, dos assuntos, mas quando eu cheguei na disciplina eu achava que eu ia arrasar. Porque eu já ia para o congresso desde o primeiro semestre, já tinha algumas vivências dentro da Justiça do Trabalho, apesar de não ter estagiado diretamente nesse ramo, mas eu fui mal na primeira prova. E aquilo, eu era uma boa aluna, meio CDFzinha, aquilo, tipo, poxa, esse direito era para ser algo para eu brilhar. Aí aquilo ali foi um desafio. Eu encarei como um desafio e me debrucei sobre a área de estudo. E algo que o direito do trabalho me encanta muito é porque ele lida com um conflito que, para mim, vai ser eterno, pelo menos na minha vida. Enquanto houver homem, vai haver trabalho. Verdade. Enquanto a gente tiver um sistema capitalista de organização de meios de produção, a gente vai ter conflito. Apesar de muita gente achar é o fim da justiça do trabalho, é o fim do direito do trabalho. O trabalho humano não vai deixar de existir. A gente vai precisar regular. Então, a gente precisa de profissional bom nessa área. E aí, desde que eu não fui muito bem na primeira prova, eu disse... eu quero trabalhar nisso, eu quero ficar dentro dessas discussões. E foi o que eu enveredei. Depois da pós de penal, eu fiz pós em trabalho, fiz mestrado. O recorte do meu mestrado, apesar de ser em direito constitucional, foi trabalhista. Aprofundei esse estudo todo no doutorado. E espero que outras obras e outros frutos ganhando acadêmicos frutos venham disso. nacionais e internacionais, né? Vai expandindo aí, que é como você disse, onde tem trabalho, onde tem um homem... Onde tem homem, vai ter trabalho. Vai ter o trabalho. E a gente precisa de profissional muito multifacetado. Eu vou até lembrar que, recentemente, eu vi uma reportagem que diz que o profissional mais procurado jurídico no Brasil é o trabalhista, o expert em direito do trabalho, com fluência na língua inglesa. Eu, inclusive, eu lembro que quando eu terminei o mestrado, o meu primeiro desafio era estudar o CPC. Sim. Olha só, porque quando eu saí do mestrado, eu terminei o mestrado em 2016, logo quando o CPC entrou em vigor. Né? Ficou em vacatio legis ali de 2015 para 2016. Quando eu terminei o mestrado, entrou em vigor, eu advogava, eu precisava estudar o código. Comprei um curso online, acho que tinha umas 60 aulas, comecei a assistir às aulas do curso online, saiu um edital na UFC para professora substituta de processo civil. E aí uma amiga minha me mandou esse edital, a amiga faz, e eu com medo. Cara, tanto de gente boa em processo civil, eu vou começar, estou na terceira aula do curso de novo CPC. Aí eu falei para algumas pessoas ali do meu círculo íntimo e pessoal, as pessoas estudam, cara, então é boa, não sei o quê. E quando eu vou para algo, eu vou com tudo. Eu boto toda a minha energia. Acreditei e passei nesse concurso. A minha primeira experiência em graduação em sala de aula foi na Faculdade de Direito da UFC, no Departamento de Direito Processual. Foi uma experiência incrível, assim, me abriu muitas portas. Eu acredito até que foi determinante para eu ingressar na seleção do doutorado na Universidade de São Paulo, porque estava substituta numa universidade federal. Tive a oportunidade de estar num departamento com pessoas que tinham sido meus professores, que eram minhas referências ali. Então, foi um grande êxito que eu tive. E eu lembro, tudo isso começou com o que é que eu vou fazer quando eu terminar meu mestrado. Sim. E agora eu terminei o doutorado, algo que eu tinha colocado lá na agendinha. O que você vai fazer quando você terminar? Eu vou ficar fluente em inglês. Nossa! Aí agora, o meu objetivo é esse. Aí...
tô estudando, tô voltando, assistindo filme com legenda, Que legal. legenda em inglês, fazendo aula particular, correndo atrás, porque existe muitos cenários de oceano azul na advocacia, sabe, Thaís? Tem. E esse oceano azul não é só de você ser muito próspero, ter grandes escritórios, fazer propaganda com helicóptero, mas é principalmente você desenvolver um bom trabalho e ser reconhecido por isso, sabe? Eu acho que quando você tem um propósito de fazer uma entrega que, de fato, solucione o problema das pessoas, faz muito mais sentido do que uma prosperidade que muitas vezes é em vão. Até porque a prosperidade, se for um caminho para a felicidade, tem que ter sentido, né? Tem que fazer sentido para você. Talvez se você fosse uma advogada que ganhasse 10 vezes o que ganha hoje, mas se não tivesse a sala de aula, para você não ia ter sentido, porque é o que estava no seu coração desde pequenininha, eu acho que você né? entrega, acho que é uma sementinha que você vai regando, isso faz muito sentido. Ó. Hoje eu vejo meus alunos brilhando, é um sentimento assim, quem tem vontade de ser professor, vá atrás. Porque eu vejo eles brilhando, como eu tô vendo aqui você agora. Eu vou contar fico depois. orgulhosa, sabe, Thaís? Fico muito orgulhosa, parece que tá acontecendo com a gente. Um pouco de um sentimento de maternidade, sabe? Eu acho que, eu ainda não sou mãe, mas eu acho que as mães sentem isso. Que com a felicidade do filho é um pouco da sua própria felicidade. Eu acho que a docência traz muito isso. A gente vê os alunos voarem, brilharem, e a gente sentir que a gente contribuiu ali com uma sementinha, regando aquele início do processo de consolidação de conhecimento. Muito feliz. É muito bacana. Agora eu vou só citar essa curiosidade. A Brena, eu conheci o trabalho dela, e no início do ano, no final do ano passado, eu sempre tive esse sonho. Eu tenho esse sonho também na sala de aula, mas os projetos acontecem no tempo que tem que acontecer, né? E queria participar do programa de mestrado. Aí eu conversando com um colega meu, né, que é docente já há muito tempo, autor, aí eu tenho a pessoa perfeita para te orientar. Que ela vai, conversa com ela, que ela vai... E a Brena, ela não foi uma conversa, gente. Foi realmente pegar na minha mão e levar... E eu tive que abandonar por hora, né? Mas a gente não sente tinha que ser a hora. que não tinha que ser eu o acho momento. que tudo tem seu tempo. Tudo tem o seu tempo, mas é legal você ver quando a pessoa está dentro do propósito, né? Que sabe o que quer. Você, desde o início, ali, eu quero ser professora. E ali, hoje, você foi agregando títulos e agregando experiência. E entrou o teatro, do teatro ao doutorado na USP, dentro daquele propósito ali de resolver o problema, de pacificação social, de entregar, né, de entregar uma boa experiência ali para quem entra em contato com você. Eu vou dizer assim, que eu fui aluna, né? Então é uma boa experiência, é uma profissional de peso, né? Fico feliz aqui com a sua participação. Espero que quem tenha ouvido, tenha conseguido absorver um pouco dessa nossa conversa, dessa nossa energia. Sigam no Instagram, agora a Brena vai fazer a despedida dela. Né? Eu vou fazer minha despedida. Estou esperando todo mundo. Adoro bater papo no Instagram. Sobre docência, sobre advocacia, sobre direito, sobre moda. Tá vendo? Super. Quem está assistindo, ela veio... Foi energia aqui, viu? Não foi combinado. Pois é, ela veio em um look Barbie advogada. Exatamente isso, comunicando tudo. E aí eu gosto muito disso. Meu Instagram é @Brena, BRENA-DV, né? Porque seria o finzinho ADV. E é isso, a gente se encontra na academia, nos corredores de fórum, na vida. Eu gosto muito, a coisa que eu muito gosto de fazer, Thaís, é conhecer pessoas e as histórias delas. Perfeito. A sua história é incrível, esse projeto é maravilhoso, me honra muito estar participando logo da primeira temporada de abertura, e eu espero que dê muitos frutos. Muito obrigada. E agora a gente conheceu um pouco da sua história, e não vamos lhe encontrar só nos corredores da academia, da universidade, também agora no YouTube, no Spotify, no Instagram. E acompanhe aí nossa primeira temporada. Esse foi o nosso terceiro episódio. Aguardo vocês nos próximos episódios. Tchau, tchau.